A palavra anjo tem suas raízes no termo grego angelos, que significa mensageiro. Esse conceito foi posteriormente adaptado para o latim como angelus, mantendo essencialmente o mesmo significado. A ideia central por trás da palavra está associada a seres espirituais que servem como intermediários entre o divino e os humanos, transmitindo mensagens, orientações ou executando tarefas em nome de uma divindade. Em diversas tradições religiosas e culturais, os anjos são vistos como entidades benevolentes, dotadas de pureza e poderes sobrenaturais, que atuam como protetores, guias ou executores da vontade divina. No contexto judaico-cristão, os anjos ocupam um papel significativo, sendo frequentemente mencionados em textos sagrados como a Bíblia. Eles são descritos como seres celestiais que adoram a Deus e cumprem suas ordens, seja para anunciar boas novas, como no caso do anjo Gabriel que anunciou o nascimento de Jesus, ou para executar juízos divinos, como no relato do anjo que feriu os primogênitos do Egito. Além disso, os anjos são frequentemente associados à proteção individual, como no Salmo 91, que menciona que Deus ordenará a seus anjos que guardem os fiéis em todos os seus caminhos. Fora do contexto religioso, a palavra anjo também adquiriu um significado mais amplo e metafórico. No uso cotidiano, ela pode ser empregada para descrever uma pessoa extremamente bondosa, generosa ou que realiza ações altruístas. Expressões como ela é um anjo ou ele foi meu anjo da guarda refletem essa associação com qualidades positivas e protetoras. Além disso, a figura do anjo inspirou inúmeras obras de arte, literatura e música, sendo frequentemente retratada como um ser de luz, com asas e uma aura de paz, simbolizando esperança, pureza e conexão com o transcendente. Em resumo, a palavra anjo carrega consigo uma riqueza de significados que transcendem o religioso, abrangendo aspectos culturais, simbólicos e até emocionais. Ela evoca a ideia de um mensageiro divino, mas também se estende para representar o bem, a proteção e a inspiração na vida das pessoas, seja em um contexto espiritual ou no dia a dia. No vídeo de hoje, vamos entender sobre o segredo dos anjos da guarda que a igreja não quer que você saiba. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Na visão cristã, a crença nos anjos da guarda se baseia na ideia de que Deus atribui a cada indivíduo um anjo para proteção e orientação espiritual ao longo da vida. Esses anjos são vistos como seres espirituais criados por Deus, destinados a cumprir seus desígnios e a assistir os seres humanos em seu caminho terreno. A origem dessa crença remonta às Escrituras, onde há diversas referências a anjos que intercedem em favor dos fiéis e os protegem de perigos físicos e espirituais. Desde o Antigo Testamento, há relatos sobre a ação dos anjos na história da salvação, como no livro de Êxodo, onde um anjo é enviado para guiar e proteger o povo de Israel no deserto. No Novo Testamento, Jesus também faz menção aos anjos da guarda ao afirmar que os anjos das crianças estão constantemente diante da face de Deus, reforçando a ideia de que eles têm um papel de intercessão e cuidado divino. Dentro da teologia cristã, os anjos da guarda são considerados parte do plano divino para cuidar individualmente de cada pessoa. Eles são vistos como mensageiros de Deus, que podem intervir quando necessário para oferecer conforto, guiar decisões ou proteger contra influências negativas. Essa crença é compartilhada por diferentes vertentes do cristianismo, incluindo o catolicismo, o protestantismo e a ortodoxia, ainda que possam haver variações na forma como essa relação entre os anjos e os fiéis é compreendida. No catolicismo, por exemplo, há um dia específico dedicado à celebração dos anjos da guarda, reforçando a ideia de que eles estão sempre presentes na vida dos cristãos, ajudando-os a permanecer no caminho da retidão. Embora sua presença seja espiritual e não física, acredita-se que os anjos da guarda estejam constantemente ao lado dos indivíduos, atentos às suas necessidades espirituais e físicas. Muitos cristãos relatam sentir a presença dos anjos em momentos difíceis, atribuindo a eles livramentos e inspirações que os conduziram a tomar decisões sábias. A função principal dos anjos da guarda é estar ao lado dos crentes, especialmente em momentos de dificuldade, agindo como mediadores entre Deus e os seres humanos. Essa assistência espiritual é vista como um reflexo do amor e da providência divina, demonstrando o cuidado pessoal de Deus por cada um de seus filhos. A ideia de que cada pessoa possui um anjo da guarda pessoal fortalece a noção de que ninguém está sozinho na jornada da vida,
pois há sempre um ser celestial encarregado de velar por sua segurança e bem-estar espiritual. Os anjos da guarda não apenas protegem contra perigos físicos, mas também auxiliam na luta contra as tentações e na resistência ao pecado, ajudando os fiéis a crescerem em santidade. Embora a experiência e a percepção da presença dos anjos da guarda possam variar de pessoa para pessoa, a fé cristã sustenta que sua proteção é constante e ativa, mesmo que nem sempre seja perceptível no plano material. Muitas vezes, sua ação é silenciosa e discreta, influenciando suavemente os pensamentos e as emoções para que os indivíduos escolham o caminho correto, sem que necessariamente percebam essa influência direta. Além da proteção física, os anjos da guarda são vistos como guardiões da alma, auxiliando na luta espiritual contra o mal e incentivando o crescimento na fé. Acredita-se que eles estejam envolvidos na orientação moral e na inspiração para o bem, ajudando os indivíduos a fazerem escolhas que estejam alinhadas com os ensinamentos de Cristo. Essa dimensão espiritual da presença dos anjos da guarda enfatiza a importância da fé e da confiança na proteção divina ao longo da vida terrena. Em muitos testemunhos cristãos, há relatos de pessoas que sentiram uma proteção sobrenatural em momentos de grande perigo ou que receberam uma inspiração súbita para mudar de caminho e evitar uma tragédia. Essas experiências reforçam a crença de que os anjos da guarda atuam como verdadeiros aliados na jornada da fé, conduzindo os fiéis ao encontro da vontade de Deus. A oração aos anjos da guarda também é uma prática comum entre os cristãos, sendo um meio de fortalecer essa relação espiritual e pedir por sua intercessão nos momentos de necessidade. Embora a compreensão exata e a natureza da interação com os anjos da guarda permaneçam um mistério para muitos, a fé cristã sustenta que eles são parte essencial do plano salvífico de Deus, oferecendo conforto, proteção e orientação espiritual aos crentes. Os anjos são mencionados inúmeras vezes na Bíblia, aparecendo como mensageiros divinos, guerreiros espirituais e guardiões do povo de Deus. A crença na presença constante dos anjos da guarda não apenas fortalece a relação individual com o divino, mas também inspira uma confiança profunda na providência divina em todas as circunstâncias da vida. Para muitos cristãos, essa certeza traz conforto diante das incertezas do mundo, pois reforça a convicção de que há uma força celestial cuidando de cada passo da jornada. Dessa forma, os anjos da guarda são mais do que um conceito abstrato ou uma crença popular, mas uma realidade espiritual presente na vida dos que confiam no amor e na proteção de Deus. Entretanto, nem todos os anjos são bons. Há também os anjos caídos, nos quais devemos tomar muito cuidado. Os anjos caídos são aqueles que, segundo a tradição cristã, se rebelaram contra Deus e foram expulsos do céu, tornando-se inimigos da humanidade e da vontade divina. O mais conhecido deles é Lúcifer, que, movido pelo orgulho e pelo desejo de ser como Deus, foi precipitado para longe da presença divina junto com outros anjos que seguiram sua revolta. Esses seres, agora identificados como demônios, continuam a atuar no mundo com o objetivo de afastar os seres humanos da verdade, levando-os ao pecado e à perdição. Por isso, a tradição cristã ensina que é essencial ter cuidado com suas influências, pois seu objetivo é enganar e corromper, muitas vezes disfarçando-se como algo bom e desejável. Uma das principais estratégias dos anjos caídos é a tentação. Desde o princípio da humanidade, como narrado na história de Adão e Eva, Satanás age plantando dúvidas e distorcendo a verdade para induzir as pessoas ao erro. Ele não se apresenta de maneira evidente e assustadora, mas muitas vezes se disfarça em ideias sedutoras, prazeres momentâneos e ilusões que parecem inofensivas. Seu objetivo não é apenas levar ao pecado, mas criar um distanciamento progressivo entre a pessoa e Deus, enfraquecendo sua fé e tornando-a mais vulnerável. Para se proteger contra essa influência, a tradição cristã recomenda uma vida espiritual sólida, baseada na oração, no estudo da palavra de Deus e na vigilância constante sobre os próprios pensamentos e ações. Outra forma de atuação dos anjos caídos é através da opressão espiritual. Em certas situações, eles podem tentar criar perturbações na mente e no coração das pessoas, trazendo angústia, medo e desespero. Em momentos de fraqueza, quando alguém está emocionalmente abalado ou espiritualmente distante de Deus, esses ataques podem se tornar mais intensos, levando a sentimentos de desânimo e até mesmo de afastamento da fé. Por isso, a proteção espiritual é essencial, e muitos cristãos recorrem à oração, ao jejum e aos sacramentos para fortalecer sua resistência contra essas influências malignas.
Além disso, o nome de Jesus Cristo é visto como a maior arma contra qualquer investida demoníaca, pois é Ele quem tem toda a autoridade sobre os céus e a terra. Os anjos caídos também atuam através da disseminação de falsas doutrinas e crenças que desviam os fiéis do caminho verdadeiro. A Bíblia alerta que Satanás pode se disfarçar como anjo de luz, o que significa que nem sempre sua influência se apresenta de forma óbvia e destrutiva. Muitas vezes, ela aparece em filosofias que parecem benéficas, mas que, no fundo, levam à relativização da verdade, à perda dos valores cristãos e à confusão espiritual. O discernimento é fundamental para não ser enganado por ensinamentos que, embora pareçam inofensivos, carregam em si elementos contrários à vontade de Deus. A fé cristã ensina que devemos testar todos os espíritos para verificar se vêm realmente de Deus, pois nem toda inspiração ou revelação espiritual é necessariamente divina. Além da influência sobre indivíduos, os anjos caídos também buscam influenciar estruturas e sistemas no mundo. A corrupção, a injustiça e o crescimento da maldade na sociedade são, muitas vezes, reflexos de uma batalha espiritual maior, onde forças demoníacas tentam afastar os povos da verdade e promover um ambiente de caos e destruição. Isso não significa que todas as dificuldades do mundo sejam causadas diretamente por essas entidades, mas a tradição cristã ensina que há uma guerra invisível acontecendo, onde forças do mal tentam se infiltrar nas decisões humanas e nas estruturas da sociedade. Por isso, é importante que os cristãos se mantenham firmes na fé e na prática do bem, combatendo o mal não apenas em nível pessoal, mas também na forma como contribuem para um mundo mais justo e alinhado com os valores divinos. A proteção contra os anjos caídos não vem do medo ou do desespero, mas da confiança em Deus. A fé cristã ensina que, embora esses seres sejam perigosos, eles não têm poder absoluto sobre aqueles que estão protegidos pela graça divina. O sacrifício de Jesus na cruz garantiu a vitória sobre o mal, e os cristãos são chamados a viver essa vitória em sua vida diária, rejeitando as influências malignas e se fortalecendo espiritualmente. Manter-se próximo de Deus, através da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com os outros fiéis, é a melhor forma de garantir que nenhuma influência demoníaca possa encontrar espaço para agir. Afinal, onde há luz, as trevas não podem permanecer. A crença nos anjos da guarda, profundamente enraizada na tradição cristã, reforça a ideia de que Deus não apenas criou o ser humano, mas continua a acompanhá-lo de maneira íntima e pessoal por meio desses seres espirituais. A presença dos anjos da guarda simboliza o amor divino que se estende a cada indivíduo, garantindo proteção, orientação e conforto ao longo da jornada da vida. Essa crença transcende as diferenças denominacionais dentro do cristianismo e se mantém como uma certeza para milhões de fiéis que depositam sua confiança na assistência celeste. A partir dos relatos bíblicos e dos testemunhos ao longo da história, os anjos da guarda são reconhecidos não apenas como figuras simbólicas, mas como agentes ativos da vontade de Deus, prontos para interceder em favor dos que creem. A relação entre o ser humano e seu anjo da guarda não é meramente passiva. Ao contrário, exige uma postura de abertura à graça divina e um compromisso com a vida espiritual. A oração e a busca pela santidade são meios pelos quais os cristãos podem fortalecer essa conexão, tornando-se mais receptivos à orientação angelical. A fé na presença desses guardiões espirituais não apenas traz consolo em tempos de aflição, mas também inspira um senso de responsabilidade moral, pois o conhecimento de que há um ser celeste acompanhando cada passo incentiva escolhas mais alinhadas com os ensinamentos de Cristo. Além disso, a confiança na proteção dos anjos não deve ser confundida com uma isenção de desafios ou sofrimentos, mas sim com a certeza de que nunca se está sozinho, independentemente das circunstâncias. Por fim, a doutrina dos anjos da guarda destaca a dimensão sobrenatural da vida cristã, lembrando que existe uma realidade além daquilo que os olhos humanos podem ver. Ao longo da história da Igreja, santos e místicos relataram experiências profundas com seus anjos protetores, reforçando a convicção de que esses seres celestiais continuam a cumprir sua missão até os dias de hoje. Essa crença, longe de ser um mero conforto emocional, reflete a promessa divina de cuidado e presença constante, fortalecendo a fé dos cristãos diante dos desafios do mundo. Assim, ao reconhecer e confiar na ação dos anjos da guarda, o crente reafirma sua esperança na providência divina e na certeza de que, mesmo em meio às adversidades, há sempre um guia celestial apontando o caminho que conduz a Deus. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostou,
Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!